médico agora, o doutor Vitor Rossê, gentilmente atendeu o nosso convite, para a gente falar de um assunto que fica mais intenso nessa época, não à toa, o tal do estresse térmico. Já ouviu falar? Conhece alguém que passou por uma situação difícil? Temperaturas sobem muito, né, doutor? Passam dos 28 graus e o corpo humano fica brigando contra isso, pode gerar até questões mais sérias para quem tem comorbidades ou problemas do coração, por exemplo. Queria muito que o senhor explicasse um pouco mais para a gente sobre o estresse térmico. Boa tarde. Boa tarde a todos. O que acontece é o seguinte, nos dias mais quentes, como hoje, por exemplo, como tem feito essa semana, o nosso organismo, para tentar se adaptar a essa temperatura extrema externa, ele utiliza de alguns mecanismos regulatórios que fazem com que os vasos sanguíneos da periferia, eles dilatem um pouquinho para que a gente possa transpirar. Tanto aquele suor sensível que a gente vê na roupa, na testa, que molha, quanto aquela transpiração insensível, que é o suor que evapora sem a gente perceber. Para fazer essa dilatação dos vasos sanguíneos, para que a gente possa liberar a temperatura interna, acontece que a gente precisa acelerar um pouquinho o ritmo cardíaco. Tá? O coração precisa acelerar um pouquinho mais para conseguir manter uma pressão arterial normal. Então, pessoas que têm problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, essas pessoas são um pouco mais sensíveis e suscetíveis a complicações cardiovasculares por conta do calor. Esse estresse térmico costuma acontecer a partir mais ou menos dos 28 graus da temperatura ambiente, não temperatura corporal, da temperatura ambiente. É claro, cada pessoa tem um costume. Algumas pessoas que estão acostumadas a viver em locais mais quentes, esse sistema regulatório é um pouquinho mais pernicioso com temperaturas mais altas. Já alguém que está acostumado a morar em lugar muito frio, por exemplo, o pessoal que mora na serra, em locais mais frios, esse estresse térmico acontece em temperaturas um pouco mais baixas. É muito interessante observar, doutor, porque recentemente teve aquele estudo da Fiocruz que mostrou exatamente isso, né? Regiões mais quentes do Brasil, Belém do Pará, Palmas, Tocantins, pega Rio Branco quente, com índices bem mais elevados, né? Cuiabá mesmo, que é uma panela de pressão, justamente por conta desses detalhes, né? Sim, sim. Em locais que são mais quentes, a população já tem uma adaptação normal a essa temperatura, mas mesmo assim, até essas populações já adaptadas costumam sofrer com ondas quentes de calor, como a que a gente tem passado aqui em Florianópolis no momento, em toda a região de Santa Catarina. O importante nesse momento é que a gente tente ajudar o organismo a se resfriar. Então, a hidratação é muito importante, então tomar bastante líquido durante todo o dia, utilizar roupas mais leves para que o corpo possa transpirar, isso ajuda bastante. Procurar abrigo, não ficar exposto ao sol muito tempo, o pessoal que está na praia, os banhistas, muito importante que eles consigam se refrescar, tomar um banho de mar, para poder refrescar um pouquinho e ajudar o corpo. O sexo interfere? O homem reage melhor que a mulher ou vice-versa? Ou isso é indiferente? As idades também interferem nessas estatísticas? Quem tem mais idade, acima dos 50, 60 anos, deve ter uma atenção mais redobrada ou não? Sim, os extremos de idade têm uma adaptação térmica um pouco mais reduzida. Então, as pessoas acima dos 50, 60 anos, os idosos em geral, eles têm uma adaptação cardiovascular um pouco mais lenta. Então, quando acontece essa dilatação dos vasos, até o coração se adaptar, conseguir acelerar para manter a pressão arterial normal, então isso demora um pouquinho mais esse mecanismo de adaptação e os idosos têm uma resposta um pouco mais lenta. Isso pode acarretar em problemas de saúde, até mesmo um infarto. Com relação ao sexo, depende muito da adaptação cardiovascular de cada pessoa. Homens têm uma tendência maior a ter problemas cardiovasculares, então o homem é um pouco mais suscetível a essas alterações climáticas. Nós conversamos ao vivo com o Dr. Vitor Rossê, que trouxe mais esclarecimentos sobre esse estresse térmico, né, ainda mais em dias tão quentes como esse. Temperatura média na casa dos 36,5, doutor. Não está brinquedo, não. Toda atenção ainda é pouca, né? Obrigado por estar com a gente. Uma ótima semana, doutor. Boa semana. O importante agora é procurar um pouquinho de sombra e água fresca. Literalmente.